Era uma noite de sábado chuvosa, e Cristiano, que era um jovem que gostava da adrenalina de explorar lugares abandonados durante a noite, decidiu entrar em um hospital abandonado. Ele costumava fazer esse tipo de coisa, pesquisava lugares sombrios e assustadores, e ia atrás de alguma aventura. Em nenhuma das histórias que ele ouviu daquele lugar, dizia o motivo de o hospital ter sido abandonado, mas isso não importava, o fato de ser assustador era o suficiente para o que ele queria. Cristiano era uma pessoa destemida, saiu de casa cedo, e logo descobriu o seu gosto pelo sobrenatural. Aquele hospital costumava ser muito frequentado pelas pessoas da cidade, e mesmo circulando diversos boatos sobre o quão assombrado era, gostavam de marcar festas no lugar. Isso mudou, depois que uma história assustadora começou a se espalhar. Um grupo de jovens achou um corpo de uma pessoa, já sem vida, no meio de um dos corredores, com algumas marcas no pescoço, mas não acharam um culpado por ter feito aquilo. Depois que esse boato se espalhou, ninguém mais frequentava esse hospital, com medo do que poderia acontecer, fazendo com que o mistério do lugar só aumentasse com o tempo. Essas histórias não eram o suficiente para o jovem ter medo de explorar o local, mas com certeza depois dessa noite de sábado, ele passou a ter um bom motivo. Entrar no hospital era fácil, era só escalar por uma parte quebrada de um muro, e depois disso, entrar por uma janela que sempre esteve aberta. Cristiano entrou sem nenhuma dificuldade, e foi logo mapeando mentalmente possíveis maneiras de escapar, caso precisasse sair com urgência, e de fato, ele iria precisar. A janela que ele precisou pular para entrar, dava para a recepção principal, onde tinha um balcão destruído, e mais um monte de cadeiras quebradas. Enquanto ele andava, apontando a lanterna para os lados, procurando por algo, começou a ouvir alguns ruídos vindo de algum lugar, mas não dava para identificar de onde era. Parecia algo como roedores, como se estivessem arranhando alguma coisa. Ele ficou apreensivo, não tinha a menor ideia do que poderia encontrar, mas seguiu com o plano de explorar aquele hospital. A cada corredor novo, a sensação de que ele não estava sozinho aumentava, como se em cada sala tivesse alguém olhando o que ele estava fazendo. Mas Cristiano não era de sentir medo, precisava de algo muito pior para impedir essa aventura. A cada minuto era um novo corredor, ele quase já não lembrava mais o caminho para sair de lá, mas isso não o amedrontava, mesmo com tantos barulhos inexplicáveis acontecendo a todo momento. Afinal, era exatamente isso que ele estava buscando. Agora, Cristiano estava no terceiro andar, e entrou em um setor com um monte de estantes e arquivos velhos. Enquanto ele estava olhando os arquivos de maneira curiosa, ouviu o barulho de algo caindo no chão, vindo do fundo daquele setor, no meio do escuro. Meio assustado com o barulho repentino, ele foi andando lentamente em direção ao escuro, e estranhamente, de uma maneira que não acontecia há muito tempo com ele, a cada passo, ele ia sentindo cada vez mais medo e apreensão. Ao chegar lá, não achou nada que pudesse ter causado tal barulho, além de alguns objetos no chão, mas não tinha nenhum animal ou pessoa ali que pudesse ter derrubado, mas ele notou que havia um pedaço de fio pendurado que estava se mexendo, como se algo tivesse acabado de esbarrar. Cristiano não sabia bem o que pensar, até o momento, ele estava achando que poderia ter sido ratos, mas não havia nem sinal de qualquer rato, ou algum outro animal. Ele decidiu continuar explorando o resto do hospital, e ficou curioso com o que poderia encontrar no subsolo. As escadas estavam completamente escuras, mal se via os degraus, mas isso não o impediu de continuar. Aquelas escadas levavam para um corredor assustador, passava uma sensação estranha, até ele que costumava ser destemido, ficou um tempo parado no pé das escadas, pensando se realmente continuava. Não adiantava ficar ali parado, e para ele, voltar não era uma opção, então continuou seguindo em meio àquele breu. Depois de alguns poucos minutos andando, o mais devagar possível, ele chegou em uma sala meio suspeita. A porta estava entreaberta, e curioso com o que poderia ter lá dentro, Cristiano foi empurrando lentamente, apontando a lanterna e olhando apreensivo. Naquela sala, tinham algumas macas de metal, juntas no canto, e depois de dar mais 2 passos para entrar de fato, ele ouviu o som da porta atrás dele rangendo lentamente, fechando inexplicavelmente, e fazendo com que ele se virasse depressa. Em um reflexo rápido, Cristiano abriu a porta imediatamente, não deixou ficar nem um segundo fechada,
e no momento em que ele escancarou a porta novamente, notou um braço se escondendo e sumindo, indo para trás da parede que separava a sala e o corredor. Ele imediatamente correu atrás, querendo descobrir quem mais estaria ali além dele. Cristiano tomou um susto. Mesmo tendo visto aquele braço indo para trás da parede, como se alguém estivesse saindo da frente da porta, ele não achou ninguém no corredor. O braço havia sumido sem explicação. Foi um susto e tanto, ele não queria acreditar no que havia visto, e andou mais alguns metros naquela direção para onde aquele braço saiu. Para a surpresa dele, o corredor não tinha saída, e muito menos outra pessoa. A coragem que ele tanto se orgulhava de ter, agora havia sumido. Tudo o que restou foi o medo do que estava se escondendo. Nesse momento, um barulho alto veio de dentro daquela sala onde ele havia entrado, e Cristiano olhou para trás já apontando a lanterna, para a direção onde ficava a sala. Ele foi andando lentamente, com medo do que poderia ver, mas foi quando ele se aproximou da porta, que algo assustador aconteceu. Quando ele estava um pouco menos que 5 metros de distância, quase não conseguindo manter o foco da lanterna, por não parar de tremer, viu uma cabeça surgindo de dentro da sala lentamente. Uma figura medonha, extremamente pálida, não dava para ver os olhos ou boca, tudo o que ele viu foi só uma cabeça aparecendo, como se estivesse deitada no ar, e o cabelo caído por cima do rosto. Cristiano não esperou nem mais um segundo, começou a correr como se a vida dele dependesse disso. Ele não sabia exatamente para onde estava correndo, mas sabia que precisava subir as escadas para chegar no térreo. Quando ele chegou no topo da escada, olhou para trás, e aquela mesma figura estava olhando da mesma maneira, como se estivesse escondida atrás de uma parede, só com a cabeça para fora. Felizmente, a intuição e instinto de sobrevivência dele fez com que ele conseguisse sair do hospital o mais rápido possível. Essa experiência trouxe algumas dúvidas para ele. Quem poderia ser aquela figura? Ela que causou todas aquelas histórias do hospital? Aconteceria alguma coisa com ele se não tivesse corrido? Foi uma experiência incrivelmente assustadora, o que rendeu algumas noites de pesadelo para ele. Mas será que isso acabaria com o espírito aventureiro de Cristiano?